Olá, inicialmente deixa eu me apresentar. Muitos de vocês já me conhecem, meu nome é Antônio de Castro Rodrigues, sou professor de anatomia e tenho por missão hoje fazer uma recapitulação com vocês dos principais assuntos relacionados com o curso de odontologia. Então nossa missão nesse primeiro momento é fazer uma recapitulação da anatomia dos ossos do crânio, dos músculos da mastigação e da expressão facial e da articulação temporomandibular. Vamos iniciar então relembrando que para se estudar o crânio ósseo isolado do esqueleto, é necessário que ele tenha ou que ele esteja numa posição anatômica. E essa posição anatômica se faz por um plano imaginário que tangencia a margem inferior da órbita esquerda e a margem superior dos meatos acústicos externos, direito e esquerdo. Seria mais ou menos como uma pessoa em pé à frente de um espelho colocado na vertical, mirando as próprias pupilas. É o chamado plano órbito-meático. Nesse plano, podemos estudar o crânio ósseo em normas. A norma anterior, que é essa que vos apresento, a norma lateral direita, lateral esquerda, posterior, superior e basilar. Numa norma anterior, vamos tentar ressaltar aqueles aspectos anatômicos que estejam mais relacionados com o curso de odontologia. Em primeiro lugar, podemos observar aqui 3 forames em linha, denominados forame supraorbitário, infraorbitária e mentoniano. Por que esses acidentes ou esses forames têm importância para a odontologia? Porque por meio deles, emergem as raízes do nervo trigêmeo. E o nervo trigêmeo é o nervo do cirurgião dentista. Tudo que se for falar ou comentar sobre o trigêmeo sempre deve ser interpretado como pouco. O cirurgião dentista tem que saber muito mais do que qualquer outro profissional da área de saúde sobre esse quinto par de nervo craniano, o nervo trigêmeo. Então, pelo forame supraorbitário emerge o nervo supraorbitário, que nada mais é do que uma continuação da primeira divisão do quinto par, que é o nervo oftálmico. E ele vai dar sensibilidade geral, o esquerdo para o antímero esquerdo, o direito para o antímero direito, do ponto mais alto do crânio até a pálpebra superior, convergindo para o meato acústico externo. Então tudo que dói, tudo que esquenta, tudo que aperta nessa região, tanto em nível superficial como em nível profundo, está a cargo do nervo supraorbitário. Sensibilidade geral, dor, temperatura, tato e pressão. Pelo forame infraorbitário, emerge o nervo infraorbitário, que nada mais é do que uma continuação da segunda divisão do quinto par, do nervo maxilar. E ele também vai dar sensibilidade geral, dor, temperatura, tato e pressão, da pálpebra inferior até o lábio superior, convergindo em cada antímero para o meato acústico externo. E finalmente, o nervo mentoniano, que também nada mais é do que uma continuação da terceira divisão do quinto par, ou seja, o nervo mandibular, e que também vai fazer sensibilidade geral do lábio inferior até mais ou menos um dedo abaixo da base da mandíbula, fechando no pavilhão auditivo. Bem, na sequência temos a órbita. O que teria de importância na órbita para ressaltar para o cirurgião dentista? Primeiro, a fissura orbitária superior, que nós podemos observar aqui. Por que ela é importante? Porque ela dá passagem à primeira divisão do quinto par. Novamente, o nervo oftálmico. Ele penetra a órbita por essa fissura. Não só ele, mas como ele faz parte do quinto, a gente tem que reforçar. Mas, principalmente a fissura orbitária inferior. Essa se reveste de uma importância ainda maior quando se estuda a órbita para a odontologia. Por quê? Porque essa fissura orbitária inferior comunica a órbita com a fossa infratemporal. Ou seja, se por um motivo ou outro eu tiver um abscesso na fossa infratemporal, ele pode migrar para a órbita via fissura orbitária inferior, e vice-versa.
um procedimento qualquer que se faça na fossa, por exemplo, uma exodontia de terceiro incluso superior, uma raiz infectada que caia na fossa infratemporal, pode provocar um abscesso que pode migrar aqui para a órbita e trazer dificuldades aí na visão, na movimentação do olho. Bom, cavidade nasal tem importância para o curso de odontologia? Claro, porque o assoalho da cavidade nasal é, ao mesmo tempo, o teto da cavidade oral. Então, só isso por si só já reveste aí essa cavidade de importância para o curso. Mas existem outras coisas. Por exemplo, a concha nasal inferior. A concha nasal inferior é um osso isolado, né? Enquanto a concha nasal superior e média são dependências do osso etimoide, a concha nasal inferior é um osso isolado. Como é que ele se chama? Osso concha nasal inferior direito, osso concha nasal inferior esquerdo. E por que tem importância saber disso? Porque esse osso pode ser sacado, pode ser retirado cirurgicamente durante, por exemplo, uma impactação de maxila, né? O cirurgião do maxilo faz isso muito. Então, lembrar desse pormenor, né? Ou seja, o osso concha nasal inferior é um osso isolado. Outro acidente anatômico importante na cavidade nasal é a espinha nasal anterior. E por que ela tem uma importância grande? Porque esse acidente ósseo é o principal fixador do músculo orbicular da boca. É o principal ponto de fixação do orbicular da boca. Portanto, se por algum motivo você desinsere esse músculo desse acidente ósseo, você pode desestruturar o fechamento da rima labial e aí começar a haver escape de alimento e líquidos pela boca, né? Então, sempre que for trabalhar nessa região, lembrar que a inserção do orbicular da boca se faz nessa espinha nasal anterior e que nenhum músculo deve ser seccionado. Ele pode ser divulsionado, mas nunca seccionado, senão ele perde a sua arquitetura. Finalmente, na mandíbula, a linha oblíqua, né? Porque ela é uma importante região de retirada de osso para enxertia, principalmente nos processos de implante. Então, aqui está a linha oblíqua, que muitos chamam de linha oblíqua externa. Nós, anatomistas, não adotamos simplesmente linha oblíqua, mesmo porque não existe uma interna, mas os clínicos, os cirurgiões, preferem chamar de linha oblíqua externa, sem problemas. Então, numa norma anterior, talvez, subjetivamente falando, eu acredito que esses sejam os pontos ósseos que merecem maior atenção. Aqui mostrando apenas, aqui está o côndilo da mandíbula, e aqui a fossa infratemporal, e aqui a fissura orbitária inferior que eu mencionei há pouco. Então essa fossa infratemporal se comunica com a órbita aqui na frente, por essa fissura que aqui está representada. Em norma lateral, o que tem de mais importante para ser relembrado para o cirurgião dentista? Primeiro, a fossa temporal, porque ela abriga aqui um dos músculos da mastigação, o músculo temporal. Então essa é a fossa temporal, esse é o assoalho da fossa temporal. Os limites dessa fossa são anteriormente, superiormente e posteriormente as linhas temporais superior e inferior. E inferiormente pela margem superior do arco zigomático. Então isso delimita a fossa temporal. Quem é que habita essa fossa? O músculo temporal e vasos e nervos a ele associados. Bem, nessa região onde os quatro ossos se aproximam, temporal, parietal, frontal e asa maior do esfenoide, nós temos um ponto craniométrico chamado pitérium. E essa região também clinicamente merece atenção, nem tanto para o cirurgião dentista, mas para todo profissional da área de saúde. Por quê? Do lado de dentro, eu tenho o ramo da artéria meníngea média. Então, fraturas, traumas nessa região merecem bastante atenção dos profissionais da área de saúde, mesmo porque, às vezes, não há fratura da tábua óssea externa, mas há a fratura da tábua óssea interna. E o próprio osso pode seccionar essa artéria, provocando uma grave hemorragia intracraniana.
Bem, posteriormente aqui nós temos o processo mastoide. O processo mastoide pertence ao osso temporal, é uma das 5 partes do osso temporal. E também merece a atenção do cirurgião dentista, primeiro, porque no recém-nascido ele inexiste. Ele começa a ser formado quando a criança começa a sentar e a suportar o peso da cabeça em cima do pescoço, do coelho, né? E segundo, porque ele é sede frequente de um tumor benigno chamado colesteatoma, né? E esse colesteatoma, por se desenvolver dentro de uma estrutura óssea rígida, ele provoca dor intensa. E o tratamento é cirúrgico, e quem faz esse tratamento, evidentemente, é o cirurgião de cabeça e pescoço ou o otorrinolaringologista. Mas o cirurgião dentista pode encaminhar se ele suspeitar que o indivíduo está com um tipo de tumor desse, um colesteatoma. E isso é mais frequente em quem? Em indivíduos que têm otite média com frequência. Significa dizer, num ano, 5, 6, 7 episódios de otite média. Esse indivíduo tem uma propensão a desenvolver um colesteatoma. À frente do processo mastoide, eu tenho aqui o processo estiloide, também de importância grande na odontologia, visto que o indivíduo que tem esse processo bastante alongado, 7, 8 centímetros, também tem uma propensão a desenvolver uma síndrome denominada síndrome de Eagle, que nada mais é do que a ossificação do ligamento estiloioide, que vai para o ossioide, que aqui não está representado. Muito bem. E ainda numa norma lateral, nós podemos ver a única articulação móvel do crânio, que é a articulação temporomandibular, que se estabelece entre o côndilo da mandíbula e a fossa mandibular do osso temporal, também denominado cavidade glenoide pelos clínicos e cirurgiões. Posteriormente à ATM, essa articulação, nós temos o meato acústico externo, né? Esse meato apresenta aproximadamente 25 milímetros de comprimento e vai findar internamente na membrana do tímpano. Aqui também sempre é bom lembrar, né, que o cerume que é produzido no meato, ele é benéfico, né? Então, muitas pessoas têm a mania de ficar limpando com cotonete o meato acústico até sair branco o cotonete, né? Então, lembrar, educar essas pessoas de que deve ser limpo aquilo que aparece, porque é desagradável de ver, né? Mas que ele deve permanecer aí dentro, ele não está aí de graça, ele minimiza ou diminui a intensidade da onda sonora viajante, com isso protege a orelha interna. Ele é um repelente de insetos, quando a gente está dormindo, né, um lugarzinho bom para entrar um inseto, né, úmido, escuro. Então o próprio cerume desempenha esse papel de repelente de insetos. Então, lembrar que deve ser limpo o cerume, aquilo que aparece. E quanto mais você limpa, mais as glândulas produzem. Aí fica pior ainda, começa a impactar cerume contra a membrana do tímpano e com isso perde a acuidade auditiva. Muito bem. Acho que não tem nada mais a ressaltar numa norma lateral, numa revisão rápida como nós estamos fazendo, né? Aqui nós temos a maxila esquerda, né? Lembrando sempre que a maxila contém o maior seio paranasal, que é o seio maxilar, que também, dentre todos os seios paranasais, é aquele que merece do cirurgião dentista maior atenção. Numa norma superior, nós podemos observar esses pequenos forames, geralmente ladeando as suturas, né? São chamados forames emissários, e esses forames têm uma importância grande porque, por ele, passam veias emissárias, que drenam pequenos territórios de couro cabeludo para dentro do crânio. Então, por isso, só por isso já dá para a gente visualizar a importância, né? Então, uma infecção de couro cabeludo, uma ferida de couro cabeludo deve sempre ser muito bem tratada, porque uma bactéria, um fungo que está aqui na parte externa, no couro cabeludo, não causa grandes complicações. Mas se ela migrar para dentro do crânio, ela pode provocar aí uma meningite ou até uma encefalite, que é fatal. Então, sentou na tua cadeira, na clínica, um paciente com ferida de couro cabeludo, sempre alertar esse indivíduo da importância de se fazer uma sepsia dessa ferida, para evitar essa possibilidade. Base de crânio também tem muita coisa para se ver aqui, mas nós vamos destacar aquilo que a gente julga ser mais importante para o cirurgião dentista.
Primeiro vocês estão vendo aqui o côndilo occipital e abaixo dele passando uma seta aqui para mostrar o canal do hipoglosso. O hipoglosso é o 12º par de nervo craniano e todo mundo se lembra que é o nervo motor da língua. Então ele passa por baixo do côndilo occipital, portanto qualquer edema desse nervo nesse canal pode provocar uma paresia ou até uma paralisia de um antímero da língua, né? Depois nós temos o forame jugular, né? E aqui não tem grandes importâncias para nós, mas passa o 9º, 10º, 11º par de nervo craniano, atravessam esse forame. Aqui o forame oval, esse sim, bastante importante para nós, porque por aqui emerge a terceira divisão do 5º par, que é o nervo mandibular. Atrás, o canal carótico, por onde entra a artéria carótida interna, que vai irrigar o encéfalo, e um pouquinho mais posterior, o forame estilomastoide, por onde emerge o 7º par de nervo craniano, ou, mais corretamente falando, o nervo facial propriamente dito, a parte motora do 7º par, que vai inervar os músculos da expressão facial. Mais anteriormente, outra estrutura muito importante para o dentista é o ângulo do processo pterigoide. Por quê? Porque ele funciona como uma poleia, como se fala em espanhol, né? Para o tendão do músculo tensor do véu palatino. E vejam a distância desse ângulo para o terceiro. É uma distância bem pequena, né? Então, um procedimento aqui numa exodontia de terceiro pode fraturar o ângulo do processo pterigoide, provocando um desabamento do véu palatino e, com isso, um malvedamento do mecanismo velofaríngeo. Aí é aquela história do indivíduo tomar Coca-Cola e a Coca-Cola sair pelo nariz, né? Porque não está vedando lá atrás, porque perdeu a arquitetura. Anteriormente, o canal incisivo, que dá passagem ao nervo nasopalatino. Esse nervo nasopalatino vai dar sensibilidade geral à pré-maxila, né? De canino a canino, essa mucosa todinha está subordinada ao nervo nasopalatino. E aí a colocação de implante nesse canal se reveste aí de um certo cuidado, né? Por conta da perda de uma parestesia, no mínimo de uma parestesia dessa mucosa, o que não é bom. Bom, e com isso, eu acredito que a gente tenha feito uma revisão mais ou menos rápida, mas da parte óssea do crânio. Passaremos agora a ver os músculos da expressão facial e da mastigação.